aí, pessoal, tudo bem? Aí uma historinha curiosa aqui do futebol do Rio de Janeiro. Porque você sabia que o Campeonato Carioca já teve um time de outro estado? E não foi ali uma participaçãozinha ou outra, não. Foi mais de 20 anos com um time de outro estado disputando o Campeonato Carioca. Além disso, esse time jogava ainda o campeonato do seu estado. Ele jogava os dois campeonatos estaduais ao mesmo tempo durante boa parte desse período. Essa é a história do Canto do Rio. O time que já foi considerado o mais querido da cidade de Sorriso, o mais querido de Niterói. Para entender um pouco essa história, é preciso entender um pouco a história da geografia do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, quando era a capital federal, a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Então o município do Rio de Janeiro era separado do resto do estado, do que hoje é o estado do Rio de Janeiro. Então existia o Distrito Federal e existia o estado do Rio de Janeiro, que é todo o resto do estado do Rio. Então, na prática, eles eram dois estados diferentes. E isso valia para o futebol. Então, o futebol ele era separado como se fossem dois estados. Então, por exemplo, Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, eu já fiz um vídeo sobre ele, vai ficar aqui no finalzinho, tá? Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que era um torneio considerado muito importante, era o Campeonato Brasileiro, antes do Campeonato Brasileiro de Clubes existir. Os dois estados tinham suas seleções. Claro que a do Distrito Federal era a seleção mais forte, porque era do município do Rio. A vaga na Taça Brasil era separado. Então, o que hoje é o estado do Rio de Janeiro, na verdade, tinha duas vagas na Taça Brasil. Uma para Guanabara, no caso, Distrito Federal Guanabara, outro para o resto do estado do Rio de Janeiro. Então, na prática, eram dois estados diferentes. Acontece que no futebol de clubes havia uma questão radical ali que mudava. O estado do Rio de Janeiro não tinha futebol profissional. Era um futebol amador, ainda era pouco desenvolvido. Enquanto no Distrito Federal era profissional, havia se profissionalizado lá nos anos 30. Então, tinha o campeonato ali, carioca, como a gente conhece, Então, com Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, Bangu, América, São Cristóvão, Madureira, Olaria, Bom Sucesso, todos esses times ali, Portuguesa, jogavam o campeonato carioca profissional, Enquanto isso, o futebol do futebol fluminense, o futebol do Rio de Janeiro, não era profissional. Então era muito com ligas municipais, era a grande força do estado, eram ligas municipais. Tinha a Liga de Barra Mansa, a Liga de Niterói, a Liga de Campos, e tinha a competição estadual ali, mas a grande força eram as ligas municipais. Então é que aqui no distintivo do americano, que tem esse monte de estrela aqui, é por causa das ligas do Campeonato Municipal, o Campeonato da Liga de Campos do americano. Então era o torneio mais importante. Até que em 41, o Canto do Rio, que era uma das forças de Niterói, lá junto com o Fluminense, Byron, Ipiranga, o Canto do Rio resolve se profissionalizar. Só que ele não tinha um campeonato profissional para jogar. Então, ele pede para entrar no Campeonato do Rio de Janeiro. Geograficamente não era um desafio muito grande, porque no final das contas era só ali, estava em Niterói, estava do outro lado da Bahia. Não tinha ponte Rio-Niterói na época, mas não era uma distância muito grande, que você ia ter que viajar até Campos, por exemplo, ou viajar até Resende, ali, que seria muito mais longe. Não, era ali do lado. Então, o Canto do Rio acaba obtendo essa licença especial para jogar o Campeonato Carioca. Os times pequenos do Rio acharam muito, porque, no final das contas, era um time a mais para brigar por uma vaga ali entre os pequenos ali para jogar o campeonato, Era uma coisa mais complicada. Mas o Canto do Rio consegue, manda seus jogos no Caio Martins e vai jogar lá o Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo, o Canto do Rio mantém um time amador, uma equipe amadora, que ia jogar o Campeonato Fluminense, que é o campeonato, as ligas municipais de Niterói, e o Campeonato Fluminense, ali nutrindo ali a rivalidade com o Fonseca. E o Canto do Rio joga os dois campeonatos por um tempo, com o time profissional no Carioca e o time amador no Campeonato Fluminense. E ele chega a ser terceiro colocado no Campeonato Fluminense aí com essa equipe amadora. Mas ele vai jogando ali no Campeonato Carioca e a coisa vai indo relativamente bem. Até que em 1952, o futebol do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, resolve se profissionalizar. E daí
o Canto do Rio ficou sem um argumento para ter a licença especial. Ainda assim, ele conseguiu ficar adiando essa questão, ele conseguiu arranjar argumentos ali para ficar se mantendo no Campeonato Carioca para a chiadeira dos times do Rio de Janeiro, dos times pequenos do Rio de Janeiro. Mas ele foi continuando, ele continua jogando o Campeonato Carioca e até ganha o torneio início em 1953. O torneio início era uma competição que era muito tradicional em São Paulo, no Rio, teve em outros lugares também. Era um torneio que eu achava muito legal ali. Eu cheguei a ver uns dos torneios início quando eu era criança. Que você juntava uma semana antes de começar o estadual, você chegava no domingo anterior, você juntava todos os times no mesmo estádio. E eles jogavam um mata-mata ali, jogavam partidas de 15 minutos, ou de 10 por 10, 15 por 15, partidas muito curtas, né? E, bom, quem ganhasse classificava, quem perdesse caia fora. Se ficasse no 0x0, porque é comum também uma partida tão curta assim não ter gol, ganhava quem tivesse mais escanteios a favor. Se empatassem em escanteios, também tinha uma disputa de pênaltis rapidinha ali, com 3 cobranças para cada lado, ou então um desempate por cartão, quem tivesse menos cartão. Mas era um torneio assim curtinho, mas tinha um ar de romantismo ali, porque todas as torcidas tinham motivos para ir para o estádio. Era uma época em que a relação entre torcidas era melhor do que hoje, então todo mundo ia para o estádio para ver todos os times, então era uma espécie de grande apresentação do campeonato, né? E o Canto do Rio chegou a ganhar uma edição do torneio início do Campeonato Carioca, que foi uma grande surpresa, né? O Canto do Rio, que nesse período ali de glória ali, né, que jogava no Campeonato Carioca, chega a ter na sua categoria de base o Gerson Canhotinha, que ele é de Niterói, mas depois ele vai para o Flamengo, ele se profissionaliza como jogador do Flamengo, mas ele tem passagem pelo Canto do Rio. E até que em 64 tem uma briga generalizada no jogo entre Canto do Rio e Fluminense, e daí a Federação Carioca, na hora de punir o Canto do Rio, aproveitou a onda e foi lá e cedeu a pressão e cancelou a licença para o Canto do Rio jogar o Campeonato Carioca. E o Canto do Rio teria que ir para o futebol fluminense e jogar contra os times do estado do Rio. Nessa época, 64, o Rio de Janeiro já não era mais o Distrito Federal. Mas quando Brasília é fundada, a cidade do Rio de Janeiro continua sendo um estado separado, né, o estado da Guanabara. Então, o Canto do Rio continuou jogando o Campeonato Carioca sendo um time de outro estado, né? Então a licença acaba ali, e o Canto do Rio, que claramente preferia jogar no Campeonato Carioca porque jogava contra Flamengo, contra Botafogo, contra Vasco, contra Fluminense, com o estádio cheio, e no Maracanã, mesmo quando jogava no seu estádio, a torcida tinha muito mais motivação para ir. O Canto do Rio é devolvido, vai para o estado do Rio de Janeiro. O Canto do Rio aproveita o embalo e fecha o futebol profissional. Então o Canto do Rio não chega a jogar o Campeonato Fluminense nesse formato. Até que no final dos anos 70, lá, o estado da Guanabara se funde com o Rio de Janeiro, viram um estado só, né, como é até hoje, e nos anos 80 o Canto do Rio resolve voltar com o futebol profissional. E as pessoas mais velhas lá em Niterói até tratam isso com um certo romantismo, ali o Canto do Rio, o período de ouro do Canto do Rio, jogando lá o Campeonato Carioca, um time de Niterói e tudo. Mas no final das contas, o Canto do Rio nunca conseguiu voltar à primeira divisão do Campeonato Carioca. O Canto do Rio está ali, segunda, terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro, mas não conseguiu se reerguer completamente, né? Niterói chega a ter outro time lá, chega a ter a Associação Desportiva Niterói, a AD Niterói, chega a jogar a primeira divisão também no Campeonato Carioca, lá no final dos anos 70, ou começo dos anos 80, mas também ali o time também já fechou, o time não conseguiu ir muito mais longe não. Mas fica essa história ali do Canto do Rio, que no final das contas foi um time que acabou conseguindo algo que pouca gente lembra até, que foi um time de um estado que jogou outro estadual, né? E ele não jogou 2 estaduais ao mesmo tempo, né? Então isso é uma coisa curiosa, que hoje a gente tem os casos, né, do campeonato do Distrito Federal, do atual Distrito Federal, né, Brasília, que tem alguns times de Minas e de Goiás ali, que ficam na região metropolitana de Brasília, mas fora dos limites do Distrito Federal. Mas esses casos até são mais conhecidos do Canto do Rio, esquecido, porque como os estados fundiram, virou uma coisa só. Mas na época era algo diferente, era algo especial, e precisou de uma licença especial para que isso acontecesse. Tá bom? Mas é isso então. Se gostou do vídeo, dá joinha no outro, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.